Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar das condições de contorno radiativas, tá? Ela é bem parecida com as condições de contorno convectivas do ponto de vista matemático, apesar de que fisicamente é uma coisa totalmente diferente, né? Quem comanda a transferência de calor radiativa, matematicamente falando, é a lei de Stefan-Boltzmann, que é esta equação aqui, ó. Então, o fluxo de calor por radiação depende de dois números, epsilon, sigma, e aí multiplicados por uma diferença entre potências de duas temperaturas, entre quartas potências de duas temperaturas. Né? Quais são essas temperaturas? Ó, TS é a temperatura da superfície. Né? É parecido com o caso da transferência de calor convectiva. Né? A gente tem uma superfície a uma temperatura TS, né? Só que agora a gente tem uma vizinhança a uma temperatura T da vizinhança aqui, que seria a temperatura da vizinhança, né? Como o nome já está dizendo. É a temperatura do ambiente com a qual a sua superfície está irradiando calor, né? Qual é a ideia por trás dessa equação? É porque, da mesma maneira que a sua superfície irradia calor, né, para a vizinhança está irradiando calor para a sua superfície. Né? Todo mundo está irradiando ao mesmo tempo para todos os outros lugares. Né? Então, você tem que fazer aqui uma diferença. Né? Esse produto aqui, ó, epsilon sigma ts a quarta, como está aqui, ó, epsilon sigma ts a quarta, eu estou chamando isso de E, isso é chamado de potência emissiva ou emitância de uma superfície, que é o total de energia que a superfície emite por unidade de tempo por metro quadrado, tá? Potência emissiva. Aí você tem que subtrair a potência emissiva da vizinhança para o seu material, para a sua superfície. Percebe? E esse balanço, né, do que chega e do que sai, que te dá o fluxo de calor por radiação. Né? Então é a potência emissiva da superfície irradiando para a vizinhança, menos a potência emissiva da vizinhança que está irradiando para a sua superfície, né? Que está, vamos dizer assim, iluminando a sua superfície. Tá? Que mais tem esses dois números, epsilon e sigma? Epsilon é uma propriedade do material chamada emissividade, tá? A emissividade da superfície do seu material, né? Que geralmente é um número entre 0 e 1. Tá bom? A gente vai ver mais detalhes sobre radiação no final do curso. Aí a gente vai discutir um pouco melhor o que é essa emissividade, tá? Mas por enquanto vocês podem pensar que é uma propriedade do material e da superfície do material, né? O grau de rugosidade do material, entende? Quão bem este material foi polido, né? Se ele está bem espelhado ou se ele é bem rugoso, esse tipo de coisa assim. Além de depender do próprio material em si, né? Se é um metal, se é um polímero, se é um cerâmico, tá bom? E esse número é um valor entre 0 e 1, tá? E sigma é uma constante numérica chamada constante de Stefan-Boltzmann. Tem gente que chama só de constante de Stefan, tá? E é um número bem pequeno, né? Nessas unidades SI, 5,67 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado, Kelvin a quarta. É importante, tá? Observar ó, que você precisa usar as temperaturas aqui em Kelvin, tá? Não faz sentido você levar uma temperatura Celsius à quarta potência, nesse caso, porque tem que ser a temperatura absoluta, né? A ideia aqui é que no zero absoluto o seu material não irradia nada, né? Quando o TS igual a zero não tem irradiação. E aí com o TS aumentando, a potência emissiva vai aumentando com a quarta potência da temperatura. Então aumenta bem rápido, né? Com a quarta potência. Não chega a ser um aumento exponencial, mas é um aumento que vai com a potência quarta da temperatura. Então é relativamente rápida também. Né? Então vamos dizer, a 300 graus Celsius já é relativamente alta para boa parte dos materiais. 1000 graus Celsius então é muito maior, né? É bem maior mesmo, com a quarta potência da temperatura. Tá bom? Isso aqui é o que a gente precisa saber por enquanto, de contornos radiativos, né? E como a gente viu no vídeo anterior, contornos convectivos. Tá? Mais detalhes sobre isso eu vou falar no final do curso, quando a gente falar sobre radiação especificamente. Tá? Mas por enquanto o que a gente vai precisar é desta equação, é a lei de Stefan-Boltzmann,
e de saber qual é a emissividade de uma superfície, né? E qual é a temperatura da superfície da vizinhança. Tudo bem? Tá? Então a única diferença matematicamente falando entre a lei de Stefan Boltzmann e a lei, né, de Newton do resfriamento é que na lei de Newton não tem nenhuma potência aqui, potência 1, né? Na lei de Stefan Boltzmann a gente tem potência quarta. E tem que tomar muito cuidado aqui para usar a temperatura sempre em Kelvin na lei de Stefan Boltzmann, para não fazer bobagem. Tá? Na sequência, então, a gente vai começar a fazer alguns exercícios. Então, até daqui a pouco. Valeu!